Fala família vascaína, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino e hoje traremos notícias para vocês sobre o nosso Vasco, do dia a dia do nosso Vasco. Também falaremos sobre o jogo Vasco e Inter, né? Já que eu não trouxe aquele pós-jogo para vocês no jogo Vasco Internacional, e falaremos muitas coisas sobre o Vasco, né? E da situação que o Vasco vem vivendo no Campeonato Brasileiro. Mas antes de começar a falar sobre isso, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então, vamos lá para as notícias do Vasco, valeu? Então vamos lá, galera, vamos lá falar sobre esse jogo logo, Vasco Internacional, que foi um jogo ridículo, hein? Ridículo esse jogo entre Vasco e Internacional, um jogo em que o Vasco novamente não fez nada, também teve erro de arbitragem, né? Como eu falei, teve erro de arbitragem duas vezes no caso, né? Porque teve um pênalti que ele deu para o Germancano, que todo mundo falou que não foi pênalti, que o Germancano se jogou. Então não sei, mas não adiantou de nada, o Germancano perdeu o pênalti, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Vamos lá porque ainda dá. Como falam, né? Como a gente fala, o Vasco é para quem acredita. Então vamos lá, a gente ainda tem esperança do Vasco sair dessa situação, sair dessa zona de rebaixamento já nessa rodada. E vamos lá, né? Porque o Vasco contra o Internacional não fez nada, o gol irregular mais uma vez aí, né, a CBF prejudicando a gente. A CBF, como eu falo, né, a CBF tá doida para rebaixar logo o Vasco de vez, porque prejudicou a gente mais uma vez, né, com o gol anulado, porque se o Vasco não tivesse tomado o gol, né, do Internacional, o Vasco de repente poderia até se envolver mais na partida e até tentar uma vitória, entendeu? Contra o Internacional. Mas, infelizmente, gol anulado, o VAR nem sequer chamou. E depois, no intervalo, né, na volta aos gramados aí no segundo tempo, o VAR falou, né, falou que deu um problema lá no VAR e eles não conseguiram ver o lance do jogo entre Vasco e Internacional, o impedimento do jogador do Internacional. Isso é incrível, né? Só acontece essas coisas no jogo do Vasco, né? Infelizmente. Mas vamos lá, né? Vamos lá porque, virando a página aí, né, vamos falar agora sobre o jogo entre Vasco e Corinthians, porque já é a próxima rodada. Mas calma aí, antes de começar a falar sobre esse jogo, vou passar logo as notícias para vocês, porque o Vasco apresentou aí, né, um pedido aí para cancelar a partida entre Vasco e Internacional por conta desse erro de arbitragem, né? O Vasco que apresentou ontem, né, um pedido, e então tá só esperando a resposta do STJD para ver se realmente vai ser cancelada a partida, vai ser remarcada outra partida entre Vasco e Internacional. Como eu falei, foi 2-0 Internacional, mas teve um erro de arbitragem, né, que o VAR não viu o lance do impedimento do gol do Internacional. Então o Vasco está pedindo aí o cancelamento da partida para acontecer outra, né, para ser justa a próxima partida, né. Mas vamos lá. E falando no jogo, né, entre Vasco e Corinthians, né, o Vasco que pode fazer uma limpeza aí no time, o Luxemburgo está prometendo já barrar porrada de gente já para essa reta final do campeonato, para esses próximos dois jogos do campeonato, que são Carlinhos, Léo Gil, Castan e Fernando Miguel, podem ser barrados da partida, das duas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Então, Carlinhos, Léo Gil, Fernando Miguel e Leandro Castan podem ser barrados sim para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. É uma partida que vai ser uma partida difícil, né? Fora de casa, o Vasco precisa vencer essa partida por conta da zona de rebaixamento. Como eu falei no vídeo anterior, que o Vasco está com 37 pontos, o Bahia com 38, um acima do Vasco, porque o Bahia empatou o jogo dele, então está com um ponto acima do Vasco. E o Bahia, uma vitória contra o Fortaleza, já rebaixa o Vasco. Então o Vasco já pode ser rebaixado no domingo, se Deus quiser, não vai acontecer isso. O Vasco vai conseguir uma vitória contra o Corinthians e o Bahia vai perder o jogo dele contra o Fortaleza. Então o Vasco precisa dessa vitória mais do que nunca contra o Corinthians para se livrar de vez da zona de rebaixamento e depois chegar contra o Goiás e jogar bem contra o Goiás, que é um jogo um pouco, não boto mais fácil, mas um pouco menos difícil, né, do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, né? O Vasco que não vai contar com o Fernando Miguel, né? Pelo que saiu na notícia, Fernando Miguel, Castan, Léo Gil, Carlinhos podem ser barrados para a partida. Então, o Fernando Miguel vai entrar o Lucão com certeza. No lugar do Leandro Castan deve entrar o Marcelo Alves. No lugar do Léo Gil deve entrar o Andrei, né? Deve ser Andrei, Bruno Gomes,
a dupla de volantes do Vasco, né? E o Carlinhos aí que já não entra mesmo, o Carlinhos só entra de vez em quando, então deve ser o mesmo time, só deve mudar isso. Não sabemos ainda se o Tales vai entrar de titular ou não, não sabemos nada disso, ainda não foi informado ainda, né, nas notícias do Vasco. Então assim que sair a notícia do Vasco, com a escalação do Vasco, eu vou trazer para vocês aqui com certeza, assim que sair a escalação que o Luxemburgo treinou, entendeu? Assim que sair eu já vou trazer para vocês com certeza aqui no canal, galera. E também tem outra notícia também, porque a FERJ prevê torcida nos estádios já no estadual de 2021. Então a FERJ, né, querendo botar torcida nos estádios já no estadual de 2021. Aí eu pergunto para vocês, será que isso vai dar certo aqui no Brasil? Não vai, porque a pandemia ainda não acabou. Então eu acho que tem que continuar sem público. Público zero ainda, por enquanto não acabar a pandemia. Público zero, galera. Pelo amor de Deus, né? E também tem aí o que a Record, né, galera? A Record, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, que a Record queria acertar aí, né, para transmissão para próximo campeonato aí, que é o Campeonato Carioca. Então a Record queria transmitir o Campeonato Carioca e vai transmitir o Campeonato Carioca, porque a Record acertou aí, né, os estaduais de 2021, né, com o Campeonato Carioca. Então a Record vai transmitir o Campeonato Carioca. E a Globo, né, a Mamãe Globo foi recusada, isso mesmo, a Globo foi recusada, né, pelos clubes carioca, então a Record vai passar o jogo do Campeonato Carioca. Isso aí, galera, isso aí. Mas vamos lá, né, vamos lá porque o Vasco precisa vencer, galera, precisa vencer, vai ser um jogo difícil, né, contra o Corinthians, na casa do Corinthians, que pelo jeito já não briga mais por nada, né, no Campeonato Brasileiro. Né? Não sei ainda, mas acho que não briga por nada, porque o nosso pensamento é o pensamento lá embaixo, né? Infelizmente, o nosso pensamento é o pensamento na parte de baixo da tabela. O Vasco que está com 37 pontos, como eu falei, o Vasco está com 37 pontos, e o Bahia com 38, um ponto a mais que a gente. Se a gente vencer e o Bahia perder, o Vasco sai da zona, passa o Bahia, joga o Bahia para a zona de rebaixamento, e a última rodada o Vasco precisa vencer o Goiás tranquilo para se livrar da zona de rebaixamento. Se o Vasco perder e o Bahia vencer, se Deus quiser não vai acontecer isso, o Bahia rebaixa o Vasco, já nesse domingo. Se acontecer, eu estou falando as probabilidades que podem acontecer, galera. Se acontecer do Bahia vencer o jogo e o Vasco empatar, eu acho que o Vasco é rebaixado do mesmo jeito. Eu acho, não tenho certeza. Mas se Deus quiser, galera, o que a gente quer que aconteça é que o Vasco vença e o Bahia perca. No máximo, se o Bahia empatar, também já estamos satisfeitos, né? Porque o Vasco precisa só fazer a parte dele. Esquece o resto, faz a parte dele, né? Torce para o Bahia tropeçar, que o Vasco está tranquilo, livre da zona de rebaixamento, se Deus quiser. Então é isso, galera. Por enquanto não vou dar meu palpite, né? Porque ainda está um pouco longe. Hoje é quarta-feira, então o jogo do Vasco é domingo, às 4 horas da tarde. E a garotada também joga, galera, domingo, né? Para quem não sabe, a garotada, né, que foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e o Atlético Mineiro campeão brasileiro Sub-20. Então vai disputar, as duas equipes vão disputar aí na Supercopa para ver quem é o campeão da Supercopa. Aí, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil vão se enfrentar para ver quem será o campeão da Supercopa. Então, 8 horas da noite, Sub-20, mas antes das 4 horas tem o Vascão profissional aí, né? O Vasco que vai enfrentar o Corinthians às 4 horas e vai ser um grande jogo, galera. Grande jogo. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e, se Deus quiser, vamos sair dessa zona de rebaixamento que já está perturbando muito nós torcedores do Vasco, né? Torcedores do Vasco não tem paz, né? Mas é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!